Vamos fazer o seguinte, primeiro eu quero cumprimentar você que está aí chegando à 1h da tarde, a turma da 1h da tarde, eu costumo dizer, chegou da escola, chegou do trabalho, vai almoçar, vai ver a gente, vai ficar muito bem informado aqui na TV Sorocaba SBT. Tem um assunto que eu quero voltar a falar, a morte do sorocabano infectado pelo arenavírus, a chamada febre hemorrágica. Puxa vida, o que é isso, hein? Não existia um relato desta doença há 20 anos no Brasil. Preocupante, o secretário de Saúde do município convocou uma coletiva para falar sobre esse caso. O Basílio Magno, o nosso repórter, acompanhou essa entrevista. É motivo para ficar em alerta com esse vírus. Basílio, você tem outra pessoa para entrevistar aí da Secretaria de Saúde de Sorocaba e a gente quer então todos os detalhes. É com você, querido. Pois não, Barazal, a Thaís Butti, que é chefe de divisão de zoonoses da Prefeitura de Sorocaba, vai falar com a gente aqui. Thaís, eu falei dos sintomas, são parecidos com sintomas da dengue e também os sintomas da leptospirose. Eu não falei todos os sintomas, queria que você esclarecesse para a gente. Na verdade, são sintomas inespecíficos, né? Não tem nada que chame muito a atenção no primeiro momento, né? Os sintomas iniciais, mas geralmente é febre alta, dor no corpo, dor de cabeça, pode ter dor de garganta, vômito, diarreia, dor abdominal, e isso evolui para um quadro neurológico, então a pessoa pode ter confusão mental, né? Convulsões e uma hepatite também. Tá certo. Como que esse vírus é transmitido? De que forma esse rato silvestre transmite o vírus para a vítima? Esse arenavírus, ele fica, né, num reservatório silvestre, que é um roedor silvestre, é uma espécie que a gente não vê aqui, né, na mancha urbana, né, que seria o camundongo, o rato de telhado e a ratazana. Ele é um roedor que fica próximo a plantações, área rural ou mesmo dentro da floresta. Então o risco é quando a pessoa entra na floresta ou o trabalhador daquela plantação, no momento que ele vai fazer a colheita ou mexer com as sementes, fazer uma limpeza de um paiol ou de um silo, e isso pode levantar aerossóis e aí esse vírus vem pelo aerossol, porque no roedor ele é excretado, né, pelas fezes, pela urina e outras secreções. Tá certo. Esse paciente, só para a gente confirmar, ele morreu fora de Sorocaba, né? Ele faleceu fora de Sorocaba e começou a apresentar os sintomas fora daqui, mas ele é morador de Sorocaba. Ele é um paciente que morava em Sorocaba, mas ele viajou no interior, no estado de São Paulo, né, na região do Vale do Ribeira. Ele passou por várias cidades durante o período de dezembro, então não está fechado qual dessas cidades ele provavelmente se infectou. Então o Ministério da Saúde e a Secretaria de Saúde do Estado estão investigando ainda para determinar esse local. Possivelmente foi em Itaporanga ou Itapeva, porque nesses locais ele esteve em região de sítio, né, de chácara, e lá tem plantação, tem um paiol, então ele mexeu na plantação, possivelmente foi desses locais. O Eduardo Barazal, nosso apresentador, tem uma pergunta para você, Barazal, à vontade. Tudo bem, Basílio, vamos acompanhar essa importante entrevista. Pergunta para a Thaís Butti aí, por favor, para ele explicar melhor o que é esse acho que ela falou aerosol, é isso que ela falou? Aerosol, seria por vias aéreas, é isso? Levanta uma poeira? Pede para ela explicar, por favor. Essa questão que você falou da contaminação por aerosol seria através da poeira, pelas vias aéreas? Explica melhor para o povo entender. É comum essa doença em outros países, né? Porque tem transmissão de arenavírus em outros países, como Bolívia, né? Argentina. Ocorre da seguinte forma: por exemplo, uma pessoa está varrendo, limpando ali ou colhendo a plantação, isso levanta uma poeira e nessa poeira vem essas microgotículas com a urina ou as fezes do roedor, e aí a pessoa pode inalar e se contaminar. Pode ser também que o roedor ele urinou ou defecou na comida que você ingere sem cuidado, né? Então essas são as principais formas de contaminação. Tá. A família desse rapaz, desse senhor que faleceu, a esposa dele no caso, e as pessoas que tiveram contato com ele, essas pessoas estão sendo monitoradas? Há um risco de contaminação? Existe um risco de contaminação para a família dele que esteve muito próxima dele, né? Um contato íntimo que a gente chama, porque ele pode passar de uma pessoa para outra por secreções, por sangue, por sêmen. Então, um contato muito próximo pode ser que transmita para as pessoas da família que estiveram em contato com ele. E um outro risco grande também ocorre com os profissionais de saúde que atenderam o paciente nesse período que
ele esteve com sintomas, né? Então ele foi para Pariquera-Sul, depois ele foi para o Hospital das Clínicas de São Paulo. Quem mexeu com o material biológico dele no laboratório também, então existe essa forma de contaminação também. E há, Barazal, já todo um esquema da Secretaria de Saúde, Ministério da Saúde também, monitorando inclusive esses profissionais lá na capital paulista e em outras unidades de saúde por onde esse paciente passou. Barazal. Existe preocupação, Basílio, de risco de uma proliferação desse vírus? Aí é onde o paciente foi atendido e faleceu no Hospital das Clínicas, né, no HC, um hospital de referência, um hospital que, enfim, tem toda a capacidade para fazer atendimentos deste caso. Agora, como é um caso que não existia há 20 anos, Basílio, será que esse tipo de doença, ela pode voltar? A Secretaria de Saúde do município de Sorocaba, o Ministério da Saúde vai se pronunciar hoje, hein? O Ministério da Saúde no Brasil vai se pronunciar hoje à tarde sobre isso. Existe, de repente, o risco, o perigo dessa doença voltar no Brasil? A partir de Sorocaba, Basílio? Não dá para afirmar isso. Pois é, Thaís, a gente sabe que muitas doenças acabaram voltando, né? Essa aí, há 20 anos que não acontecia aqui no país. Existe o risco de acontecer um outro caso, ou seja, de mais pessoas contaminadas, dessa doença aí, arenavírus, voltar? Olha, aqui em Sorocaba o risco ele é muito baixo, porque esse paciente ele se contaminou em outro município e ele foi tratado em outro município. Então, assim, não há um risco para nós aqui de Sorocaba neste momento. Há um risco para quem entrou em contato com ele, profissionais de saúde e a família dele que esteve próximo. Mas é importante a gente não tirar o foco nesse momento por conta desse evento isolado, é uma doença rara e isso pode desviar um pouco a atenção de outra febre hemorrágica que também mata e que também é muito perigosa, que é a dengue. E a dengue está em Sorocaba, está, né, no estado de São Paulo inteiro. E o transmissor, o mosquito transmissor, que é o Aedes aegypti, ele está em grande quantidade aqui na nossa cidade. Então, o que preocupa mais a gente nesse momento é a dengue, porque existe uma possibilidade de epidemia. Ok, e inclusive a gente tem informação, já falando sobre a dengue, e os sintomas, Barazal, inclusive são parecidos, que a Thaís falou. Foi detectado um outro tipo de dengue aqui em Sorocaba? Fala um pouquinho sobre isso. Na realidade, assim, nós tivemos em 2015, na grande epidemia, a transmissão do vírus DEM tipo 1. No ano passado, teve a transmissão no estado de São Paulo do DEM tipo 2. Então, a gente já identificou um caso importado aqui em Sorocaba do DEM tipo 2. Mas rapidamente esse vírus vai circular na cidade e outras pessoas vão ser infectadas sim, porque a infestação do mosquito está muito alta e a circulação de pessoas e, portanto, a circulação do vírus ela é alta, né? Então a gente pode ter uma epidemia de dengue tipo 2 e quem já teve a dengue uma vez e se pegar a dengue de novo agora, pode ter um risco de agravamento dos sintomas. Ok, muito obrigado, viu? Voltando a falar de arenavírus. Termina não, Baza. Pois não, Barazal. Só mais uma colocação para a gente aí entender, para a Thaís. Pois não, Barazal. Porque assim, ó, nós temos bastante áreas rurais aqui na nossa região. Piedade, Biúna, enfim. Se a gente for ficar falando das cidades aqui, até Sorocaba mesmo. No caso de Sorocaba, nas áreas rurais, voltando ao assunto do arenavírus, que é a febre hemorrágica provocada por conta da contaminação com um rato campestre, que está na área urbana. Na área urbana da cidade, existe algum tipo de ação que a Secretaria Municipal de Saúde vai elaborar, vai executar? Basílio, essa é a informação. No caso, na área rural, não é, Barazal? Na área rural. Thaís, por conta da contaminação ser de um rato silvestre ou campestre que vive na área rural, existe já um monitoramento da Secretaria, alguma ação nesses locais aí? Ou por conta do risco ser baixo, não tem previsão disso? Na verdade, quem tomou conta agora da investigação e de todo o monitoramento é o Ministério da Saúde e a Secretaria do Estado de São Paulo. Nós estamos acompanhando eles, então a gente esteve junto com eles na investigação, né, dos locais por onde ele passou, mas quem tomou a frente agora é o Ministério e a Secretaria de Estado. A gente só acompanha e mantém o monitoramento da esposa dele para ver se ela apresenta sintomas. Então, até o dia 3 de fevereiro, a gente vai monitorar ela para ver se apresenta
apresenta algum sintoma, que é o período máximo aí de incubação do vírus que ela pode apresentar sintomas. Ok, muito obrigado. Lembrando, Barazal, que esse paciente morreu no dia 11 de janeiro, aqui no estado de São Paulo, claro, no Hospital das Clínicas, na capital, e foi sepultado, não é? Onde a família dele vivia, que foi fora de São Paulo. Qual cidade? Não sei exatamente tá se bom. foi Itapeva ou Itaporã. No interior de São Paulo, região ali de Itapeva. Eu volto com você aí no estúdio, meu caro Eduardo Barazal. Obrigado, Basílio. Obrigado, Basílio. Obrigado a Thaís também. Ficou um pouco longo, vocês acharam? Ficou um pouco longo, mas é um assunto importante, que precisava ser aprofundado, porque não é qualquer notícia não quem está tratando aqui.